Aquele das 16 personalidades? Isso. E o que você achou? Nossa, super bom, tá? Eu amei. Você acha que ele pegou bem seu perfil? Sim. Ah, que bom! Mas ele te trouxe alguma novidade, alguma surpresa, ou só confirmou que você já desconfiava, vamos dizer assim? Só confirmou mesmo. Ah, então você já tinha um autoconhecimento bem apurado, né? Sim. Ah, que bom! Mais alguém, gente, fez o teste? Algum dos dois? Eu fiz, Marinalda. Você fez, Marinaldo? E aí, me conta. Também confirmou aquilo que eu já esperava também. Ah, você ficou satisfeita? Fiquei satisfeita, sim. Eu também fiz aquele primeiro lá das 16, né? Isso. Eu fiz esse. Ah, então, gente, vocês são tranquilos demais. Quando eu fiz o meu, eu não fiquei muito satisfeita, não. Eu descobri umas coisas lá lendo que eu falei, ai, meu Deus do céu, deve estar na cara. E eu acho que eu consigo esconder essas coisas e não escondo nada. Mas não tem jeito, né? A gente tem as qualidades e diz que a gente não pode falar defeito, então você já ouviu falar nisso? A gente não pode falar que a gente tem defeito, não. Quem tem defeito é produto. Diz que a gente tem que falar que a gente tem nossas características. Mas, enfim, né? Tem umas que são melhores que outras, né? Tem umas que a gente quer esconder, varrer para debaixo do tapete. Não sei se vocês pensam isso também. Olha só, hoje nós vamos continuar o nosso curso, então sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Nós vamos continuar o curso Melhorando a Sua Empregabilidade. E aí, na aula passada, a gente conversou um pouco sobre o que é empregabilidade e por que a gente deve pensar nela, né? Afinal de contas, ela é um conceito muito prático, que ela tem uma função de querer ajudar a gente. E nós terminamos o curso com uma espécie assim de um para casa, para vocês refletirem. Vocês tinham dois links que vocês podiam acessar, que era o link do teste de personalidade e o teste de vocação. Que é isso que a gente estava conversando um pouco aí no início da aula. E também umas perguntas para vocês poderem pensar aí sobre como vocês se organizam, como que é o jeito de vocês, seja o jeito de vocês assim com vocês mesmos, ou o jeito de vocês em grupo, no trabalho, em eventos sociais, na escola, essas coisas assim, para a gente poder começar uma trajetória do autoconhecimento, que aí é sobre essas coisas que a gente vai conversar hoje, para a gente poder fazer a nossa segunda aula. E aí eu queria saber de vocês, que vocês me contassem um pouquinho, como é que foi que vocês fizeram essas perguntas? O que vocês acham que vocês são? Quem aí, por exemplo, pode me contar que acha que é uma pessoa, assim, fácil de conversar com os outros, onde chega, já chega conversando, já chega falando? Tem alguém aí que é mais extrovertido? Não tem ninguém extrovertido? Tarcísio, aí, ó. Ah, Tarcísio. Então você é mais conversador, como se fala, né? Gosta de papear. Isso.
E quando, então, você chega num ambiente novo que você não conhece as pessoas, você tem facilidade de chegar puxando conversa, de conversar com gente que você não tem muita intimidade. Ah, que bom. Mais alguém, gente, tem essa característica? Ninguém? Todo mundo aí é tímido? Tarcísio, liga seu microfone para falar para a gente um pouquinho como é que você faz. Não, tem bem facilidade, sim. Uma que eu trabalho na rua por conta própria, tenho que conversar com muita gente, com vários clientes diferentes. Aí, ou tem facilidade de chegar, conversar, puxar assunto, explicar o que é, o que não é, ou não consegue fechar os contratos. Então, Entendi. o meu trabalho, bem dizer, exige isso, né? Você trabalha com o quê? Com obra civil. Ah, sim. Ah, eu lembro da aula passada que você falou mesmo. Então, você não tem timidez, não? Não. E por que você acha que você não tem essa timidez? Porque sem vergonha. Não sei, não dá para explicar, não, só não trava, né? É seu jeito mesmo, né? E geralmente tem muita gente visitando a obra, chega um, vai mostrar para o outro, todo mundo quer saber uma coisa. Entendi. Ó, mais alguém também gosta de conversar assim, feito Tarcísio? É extrovertido? Então, agora eu vou querer o inverso. Eu vou querer que uma pessoa tímida me fale. Alguém aí vai abrir o microfone, um tímido ou uma tímida. Vai aprender a ser extrovertida agora. E me contar como é que é esse negócio de ser tímido, de não ter coragem, às vezes ter vergonha de falar em público. Puxa aí, Miriam. Não, mas eu não sou tímida, não. Eu só achei engraçado o jeito que você falou. Fazer os introvertidos se tornarem extrovertidos rapidamente. É uma espécie de terapia de choque, né? É. Você então acha que você não é tímida, não, Miriam? Não, eu já acho que eu falo demais. Tô tentando mudar isso. Ah, porque você acha que isso te prejudica? Às vezes. Tanto que no meu teste vocacional lá e o de personalidade, indicou que a minha personalidade é virtuosa. E, tipo assim, ajudou a entender muita coisa que eu achava que era um defeito, mas na verdade é só um ponto da minha personalidade, né? E no vocacional apontou que, dentre as profissões ideais, teria a psicologia, que era meu sonho fazer e não fiz. Ou trabalhar com marketing digital, essas coisas, que é o que eu estou fazendo atualmente. Então, às vezes, eu acabo me envolvendo muito em certos assuntos, eu coloco muito a minha opinião ou meu ponto de vista. Aí eu acabo ultrapassando os limites. Entendi. Eu só te ajudei com a sua timidez. Mas sabe o que eu gostei? Que a Miriam falou uma coisa, que é isso que eu estou querendo começar a nossa aula por aí. E a Miriam já me ajudou. Que é o seguinte, gente, a gente faz esse teste de personalidade e a gente descobre que ele vai avaliar a gente em cima de critérios, né? Então, aqui ele vai considerar 5 grandes características. Vai considerar a característica da mente, da energia, a natureza,
táticas e identidade. E vai avaliar a gente nessas 5 categorias. E, como a Miriam falou, a gente percebe que não é que a gente tenha um defeito. A gente tem uma característica que ela é mais forte ou mais fraca, porque aí o teste ele põe quantos por cento você tem daquela característica, né? Se você está mais para um lado, mais para o outro, se você fica mais no meio. E aí eu queria começar por isso, porque muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente se compara com as pessoas. E é inevitável fazer isso. Né? A gente sabe que a gente não deve, 2 coisas que a gente sabe que a gente não deve fazer, mas a gente faz. Uma é se comparar com os outros. E outra é julgar as pessoas e julgar a si próprio. Então, sem querer discutir se a gente devia fazer ou não devia fazer, o fato, na minha avaliação, é que a nossa tendência é fazer isso mais vezes, né? A gente mais faz do que não faz. E a gente, às vezes, fica pensando mal da gente mesmo, porque a gente tem certas características que a gente acha que são ruins. E aí, hoje, eu queria começar a aula pensando com vocês o seguinte: ao invés de a gente achar, então, que a gente tem característica ruim, a gente começar a pensar que a gente precisa ter certas características para exercer certas funções. Como é que você pensa, Tarcísio? O Tarcísio está falando aqui que ele não pensa assim. Me conta como é que você pensa. Não, só não tem nada ruim, é tudo bom. Essa eu gostei, Tarcísio. Essa daí eu admirei. Porque no meu teste mostrou exatamente o contrário do que você está falando. No meu teste, por exemplo, que eu não gostei, eu vou contar para vocês. Falou que eu me julgo demais. Então, a primeira pessoa para levantar a mão para falar uma coisa contra mim sou eu mesma. Eu levanto a mão e falo. Entendeu? Eu sou muito autocrítica. E aí, o que a gente tem que aprender com isso? A gente tem que aprender que aquelas características que eu tenho servem para aquela função que eu estou exercendo. É esse pensamento que eu quero começar a aula com vocês hoje. Porque, gente, nós podemos, claro, melhorar certas características, ou como a Miriam falou, às vezes tentar tirar um pouco a ênfase de outras, diminuir outras características, né? Se a gente achar que a característica está muito assim, muito grande. Mas, mais do que pensar isso, a gente tem que pensar: as características que eu tenho estão adequadas com o tipo de trabalho que eu quero exercer? Porque imagina que eu seja uma pessoa muito tímida. Tem certas funções que eu vou ter muita dificuldade para exercer porque eu tenho essa característica, que eu sou introvertida. Ou, como eu contei para vocês, saiu no meu teste, eu não sou uma pessoa que eu tenho atenção, perfeccionismo, não tenho atenção para isso. Para ficar fechando as coisas ali nos centavos. Então, não adiantava eu ficar procurando trabalho de contadora, porque o contador precisa ter a característica de gostar dos detalhes, de ter atenção nas mínimas coisas. Então, a gente precisa pensar: as minhas características estão adequadas com o trabalho que eu quero fazer? E aí, se elas estão, quais são as opções que eu tenho? Né? A Miriam, então, falou psicóloga, marketing digital. Ou seja, quais são as boas opções de atividades de trabalho que eu posso desenvolver para aproveitar as características que eu tenho? Agora, a gente também pode pensar o inverso. Olha, eu quero trabalhar numa certa coisa, mas para trabalhar naquilo, eu preciso desenvolver certas habilidades e competências. E a gente vai aprender hoje que a gente pode desenvolver essas habilidades e competências, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber aonde que a gente quer ir. Se a gente não sabe para onde que a gente quer ir, qual trabalho que a gente quer ter, e como fazer um plano mesmo. Olha, eu quero daqui a 5 anos, eu quero estar nessa profissão, eu quero estar fazendo esse trabalho, daqui a 2 anos eu quero estar fazendo assim. Eu estou trabalhando numa empresa, eu já estou pensando que daqui a 2 anos eu quero mudar de cargo, eu quero melhorar de cargo nessa empresa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um plano. Igual a gente faz um plano para a casa da gente, a gente faz um plano para os filhos da gente, a gente também tem que fazer um plano para a nossa vida profissional. E em cima desse plano, a gente conseguir verificar
o que a gente precisa alcançar, desenvolver, adquirir de competências e de habilidades ou de outros recursos para que a gente consiga tornar aquele plano um plano executável. Porque pensem comigo, pessoal, se eu tenho um plano, mas eu não trabalho para conquistar aquele plano, eu nunca vou conseguir conquistar. Se eu sou aquele tipo de pessoa que de cara eu já desisto, qual que é a chance de eu conseguir conquistar o meu plano? Então, a gente tem que ter um olho no futuro, mas tem que ter o passo de formiga para fazer um pouco todo dia. Eu vou contar para vocês uma história que é verdadeira. Eu sou professora há 20 anos. E eu sempre dei aula em faculdade. Mas, imagina, gente, para você poder dar aula, às vezes eu dou aula para uma turma cheia, às vezes com 60 pessoas. Você fica lá na frente falando. E aluno, vocês sabem, né? Aluno é danado, porque aluno critica mesmo. Aluno tem... E tem que criticar mesmo, o professor tem que fazer o serviço dele direito. Então, a gente imagina, não pode ser uma pessoa tímida para dar aula. Imagina se uma pessoa tímida vai dar aula. Como é que ela vai conseguir enfrentar uma turma de 50 pessoas, 60 pessoas? Mas eu era muito tímida. Eu, com 12 anos, às vezes eu estava andando na rua, uma vez aconteceu isso, eu estava andando com a minha mãe no serviço dela. Aí minha mãe encontrou um amigo dela de serviço. Pois vocês não acreditam, gente, minha mãe foi me apresentar para ele. Eu já tinha 12 anos, eu não era tão pequena, não. Na hora que ela foi me apresentar para ele, eu fiquei com tanta vergonha que eu escondi atrás dela. Entendeu? Ela falou assim, essa aqui é minha filha Carolina. Aí, ao invés de eu cumprimentar a pessoa, eu escondi atrás dela para não ter que cumprimentar. Ai, foi uma vergonha danada, né? Foi pior do que se eu tivesse cumprimentado ele. Mas aí eu fui aprendendo que para eu já queria ser professora. Para eu ser professora, eu não podia ser tímida. Ou seja, eu tinha uma característica que não combinava com o meu plano de vida. Então, eu tive que trabalhar comigo a minha timidez. Então, hoje, eu sei que eu sou uma pessoa, a minha natureza é de uma pessoa tímida. Então, se vocês observarem bem, se vocês um dia me conhecerem, quem aí já me conhece mais, né? Às vezes a gente vive encontrando, vai saber que às vezes, assim, eu tô falando, mas eu tô com a cara toda vermelha. Mas o que mudou? Eu aprendi a lidar com a minha timidez. Eu trabalhei a minha timidez. E eu trabalhei de tal maneira que hoje eu consigo, assim, quando eu vou falar em público, eu me preparo. Até hoje, olha, já tem 20 anos que eu dou aula. Até hoje eu me preparo, né, eu respiro calmamente, eu preciso ter as coisas todas organizadas para poder falar com tranquilidade. Mas eu fui aprendendo a lidar com a minha timidez. Às vezes a gente acha, então, que timidez é uma coisa que qualquer característica que está marcado na gente, que não tem jeito, está marcado a ferro. E hoje nós vamos conversar que não é isso. Que a gente pode trabalhar todas as nossas características. Sejam elas características que a gente goste ou que a gente não goste. Pode ter uma característica nossa que a gente não gosta. Ou uma característica, como eu contei para vocês, que não combina com o trabalho que a gente quer fazer. Aí a gente vai ter que mudar, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como é que eu posso fazer planos para poder alcançar o que eu quero? Na aula passada, então, nós terminamos com esse diário de bordo, né? Que eram perguntas que vocês tinham que pensar sobre vocês. E essas perguntas, vocês não precisavam mostrar nada, não. Essas perguntas, elas dão certas pistas do nosso estilo. Assim como o teste de personalidade. Ele conta um pouco pra gente. Como que a gente é. E a gente pode confirmar o que a gente já imaginava, mas a gente também pode aprender muito. Eu aprendi muito com o meu. E até, como eu disse, certas coisas que eu nem gostaria de ter, que tá lá marcada na minha personalidade. Então, como é que eu vou trabalhar com aquilo? A pergunta é essa. Não é empurrar debaixo do tapete, mas saber trabalhar. Por quê? Porque a gente tem que ter, gente, protagonismo. Ou seja, se
não sou eu que vou estar à frente da minha vida, alguém vai estar. Isso daí não tem jeito, vocês podem ter certeza. Vai ter alguém que vai estar na frente da gente. Ou a gente conduz a nossa vida, ou a gente é conduzido. Isso daí, ó, quem estiver anotando, pode anotar essa frase, porque essa frase é verdadeira. Quando eu dou aula na faculdade de poder, tem uma disciplina lá que a gente vai trabalhar poder. Eu falo assim com os alunos. Todo mundo está julgando o jogo do poder. Não tem jeito. No trabalho, todo mundo está julgando o jogo do poder. A questão é se você é uma boa jogadora ou se você é uma má jogadora. Então, não adianta você dizer, mas eu não estou julgando, professor. Está julgando. Só que você, então, deve ser uma má jogadora, porque alguém está julgando as suas peças para você. Então, a mesma coisa é a vida, gente. Ou vocês pegam a vida, como a gente diz, pega o boi pelo chifre e vai enfrentar e fazer o plano da sua vida, ou a vida vai fazer isso para vocês, ou alguém vai fazer isso para você. E quando você chegar lá na frente, você vai pensar assim, gente do céu, não sei nem como que eu cheguei nesse lugar. Eu não queria nem estar aqui, mas aí a gente começa a justificar, mas a vida não sei do que, mas a vida... É claro que acontecem na vida coisas que a gente não espera. Ou a gente quer alcançar coisas e a gente não consegue. Ou seja, eu não estou dizendo que basta querer. Eu sei que é difícil. Mas, se você não tiver nenhum plano, aí fica difícil mesmo. Então, aqui, ó, tem um autor que a gente usa muito na administração, esse Peter Drucker, que ele fala, a melhor maneira de prever o futuro é criar o futuro. Então, eu quero que vocês perguntem para vocês mesmos, como que vocês farão para alcançar os seus planos profissionais? Espera que eu vou compartilhar de um jeito diferente essa tela. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Como é que vocês vão alcançar os planos profissionais de vocês? Como que vocês fazem? Eu quero que vocês me contem. Alguém me conta aí. Abre o microfone e me conta. Como é que vocês fazem? Vocês têm plano? Vocês já pararam para pensar assim, olha, qual que é o meu plano profissional? Quem tem plano aí, me conta. Como é que faz para planejar esse futuro profissional? Bom, eu acredito que o plano todos temos, né? A gente quer crescer, ser reconhecido. Uma coisa que eu foco muito é tentar ser reconhecido como uma referência na área escolhida. Mas eu acho que a base de todo plano para dar certo tem que estar sempre estudando, sempre aprimorando, estar atualizado com as mudanças, com as novidades que chegam para ampliar tudo isso, né? Então, eu acho que ter uma meta de curto, uma de médio e uma de longo prazo são essenciais. Não tem como você chegar no topo em um prazo curto, mas também não tem como você deixar para começar em um espaço de tempo muito demorado. Eu ouvi uma frase e ela me marcou muito, que diz assim, não cobre pouco de você, obedeça às suas próprias regras. Por quê? Você tem que acreditar que você é capaz. E você tem que obedecer às regras que você acredita e às ordens que você se impõe. Quando você é criança, você está ali, você estuda, você entrega trabalho no dia, porque tem sempre papai, mamãe, alguém cobrando. Aí, quando a gente cresce, a gente começa, não vou me cobrar tanto, eu não vou aprimorar porque eu já não preciso tanto disso. Não. Seja nós mesmos a cobrar, a exigir de nós o melhor, né? Então, acho que isso faz com que a gente mantenha o foco e se determine mais a alcançar os objetivos. Ótimo, Miriam. Muito obrigada pela contribuição. Acho que você trouxe um conhecimento importante. Que faz parte do plano, né? Como que a gente vai fazer esse plano?
que o plano não pode ser uma coisa assim, abstrata. O plano, gente, eu, por exemplo, eu escrevo o plano. Eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever, então eu escrevo o plano. É o que a Miriam falou, mesmo que você às vezes não escreva, mas você tem que ter o plano claro na sua cabeça. E você tem que ser a melhor versão de você mesmo. Não é que você tem que ser melhor para os outros, não é que a gente está dizendo aqui questão de, que é uma competição, não é isso. Mas é uma competição com você mesmo. Você está dando o melhor de si, você está fazendo o melhor que você pode. Você realmente está se empenhando para conquistar o que você quer. Porque se você não tem esse movimento, aí, gente, você sabe o que vocês podem fazer? Pegar esse curso todo aqui e jogar no lixo. Porque se a pessoa não se empenha para ser a melhor versão dela mesma, não tem jeito, porque ela já começa votando contra ela. Imagina que nós estamos votando aqui. Você já está votando para você sair do Big Brother, entendeu? Você está votando você mesmo. Então, quem vai confiar em você se você não confia em você? Então, como que a gente pode fazer um plano de vida? Como que a gente pode ser protagonista? Ou seja, o que é esse negócio do protagonista? Você ser a pessoa que vai conduzir a sua vida. Então, se a gente for ver lá na bandeira do estado de São Paulo, tem uma frase escrita lá na bandeira. E a frase é escrita em latim. E a frase fala assim: eu conduzo, não sou conduzido. Eu acho essa frase muito bonita, no sentido assim, olha, eu não controlo tudo. Minha vida acontece um monte de coisa que eu não controlo, que eu não entendo. Claro, agora, do que eu posso controlar, do que eu posso entender, eu conduzo a minha vida. Então, a gente tem que ter isso claro. O que você conquistou até o momento e onde você pretende chegar? Eu gostaria que vocês pensassem nisso, com clareza. Vocês estão satisfeitos? Pode ser que vocês respondam, olha, eu já cheguei onde eu queria chegar, eu estou super satisfeita. Então tá, então você se pergunta, como que eu faço para me manter onde eu estou? Ótimo. Outra coisa, para atuar na área que você escolheu, é necessário concluir um curso técnico, um curso superior, ou somente a conclusão do ensino médio é suficiente? Tem que ter isso, como a Miriam falou. No mercado de trabalho, nós não estamos competindo só com a gente, né? Nós estamos competindo com muitas outras pessoas. Então, não é que ela falou assim, a gente tem que estar antenado para saber o que as pessoas estão fazendo, para ver os cursos que estão surgindo, as ferramentas que estão surgindo, a gente tem que estar atento a isso. Você pode estar numa boa posição hoje, mas essa posição não pode ser que não seja suficiente no futuro. E você tem que ter experiência prática para poder desenvolver o seu trabalho, ou é experiência teórica? Você tem mais que estudar, ter diploma, essas coisas, ou você tem que ter a prática no seu trabalho? O que conta mais? Você tem que ter, por exemplo, domínio de algum idioma, ou você tem que saber lidar, mexer com o computador, tem que mexer com um programa específico, você tem que saber programar. Hoje em dia a gente vê, né? Muitos jovens entrando no mercado de trabalho e sendo exigido deles capacidade de programação. Saber mexer com as coisas, criar programas. Então, por exemplo, imagina que vocês estão escolhendo essa área. Como é que vocês podem se orientar para esse tipo de coisa? Nós precisamos pensar, e eu falei isso na aula passada, eu estou dizendo aqui que, por um lado, a gente tem que lutar para a gente fazer o melhor que a gente pode. Mas que nós vivemos também num país que não dá chance para todo mundo. Então, aquela história de meritocracia, ela precisa ser pensada. Ela não é exatamente a verdade, né, gente? Quando fala assim, basta ter mérito para conseguir. Vocês concordam que isso é verdade? Vocês acham que realmente basta ser competente para conquistar as coisas? O que vocês acham disso? Basta ser bom que as coisas aparecem? Quem pode me dizer aí? Lucimar, por exemplo. Lucimar, você acha o quê? A Mônica está falando, não necessariamente. Quer abrir seu microfone, Mônica, para contar para a gente?
Em muitos casos, precisa de ter um padrinho. Ó, então vou julgar real, exatamente isso. Eu não estou aqui para ficar com blá, blá, blá na cabeça de vocês. Até porque nem é meu estilo. Principalmente num país como o nosso, que é um país desigual, ou seja, as pessoas, todo mundo fala para a gente que a gente está numa corrida e que o melhor é que vai vencer. Só que eles esquecem de dizer que a gente não está partindo do mesmo ponto. Tem gente que já está lá na frente na corrida. Então é uma corrida, mas é uma corrida injusta. E isso a gente poderia dizer de várias coisas, né? De classe social, de raça, de gênero, até do lugar onde nasceu, geograficamente, a gente tem uma diferença. Mas eu quero dizer o seguinte, na competição de você com você mesmo, você tem que ser o melhor. Você tem que se dar o melhor. E, por um lado, gente, a gente costuma dizer um negócio que é a verdade. A gente vai colher o que a gente plantou. Se você não criou oportunidade para você mesmo, não tem como você colher. Né? Então, isso é verdade. Agora, no mundo do trabalho, a Mônica está dizendo aqui, para ter uma oportunidade, às vezes a gente precisa de um padrinho, que é o que nós vamos ver lá na frente do network, que nós conversamos na aula passada. Então, às vezes, vamos voltar aqui para o nosso material. A gente tem que saber responder essas perguntas e saber que a gente tem que ser o protagonista. Mas a gente tem que saber que não basta só isso, não. Que a gente também tem que ter habilidade, aqui, ó, habilidade de relacionamento interpessoal. A gente tem que saber relacionar com as outras pessoas. Que muitas vezes a oportunidade vem, não é só da sua competência, mas é também de quem você conhece. E a gente vai dizer que isso é errado? Eu não sei. Eu posso falar para vocês que muitas vezes eu chamo aluno para trabalhar comigo, muitas vezes porque alguém me indicou. Agora, a pessoa vai ficar lá, ela vai continuar trabalhando comigo se ela for ruim de serviço? Não, ela não vai. Ou seja, a indicação, ela pode ser um ponto importante, mas ela não segura a pessoa lá dentro, não. Né? Assim eu imagino que seja com vocês. A gente tem que ter competência e tem que ter network. Então, vamos ver aqui, ó. Quando a gente faz um plano, os objetivos têm que ser realistas e possíveis de serem alcançados. Senão, gente, a gente desanima. Você vira e fala assim, eu quero, meu plano na minha vida é ser rainha da Inglaterra. Gente, eu vou morrer querendo, porque isso daí não tem jeito. Infelizmente, eu vou ter que nascer de novo muitas vezes para poder ser rainha da Inglaterra. Entendeu? É inalcançável. Agora, dentro das coisas que são possíveis, o que eu quero fazer? Por isso é que é bom fazer os testes. Porque a gente consegue ter uma noção de quais são as melhores oportunidades para a gente. E aí a gente deve fazer essa segunda dica aqui, ó. A gente tem aqui, ó, por isso pense em metas que possam ser concluídas a curto e médio prazo, de 1 a 3 anos. E sempre coloque uma data de início e uma data de término, gente. Coloque em metas curtas. Então, a Miriam falou, a gente tem que ter um plano de curto, médio e longo prazo. Um plano de curto prazo é plano de 1 ano. O plano de médio prazo é de 3 anos. E o de longo prazo é de 5 anos. Então, se vocês forem pessoas muito organizadas, vocês conseguem traçar isso. Não, então, por exemplo, eu fiz isso quando eu virei professora da UFOP. Aí eu quero, daqui a X anos, eu quero estar dando aula na Universidade Federal. Para isso, eu tenho que fazer um curso tal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, você vai pegando aquele seu grande plano e vai dividindo em pequenas metas, para você poder conseguir alcançar aquele seu plano. E ponha metas pequenas, sabe por quê? Para a gente poder ter a satisfação de ter coisas concluídas. Às vezes, quando a gente tem uma personalidade muito perfeccionista, sabe o que está associado a isso? A gente também é muito autocrítico. E a gente não reconhece as pequenas conquistas. Então, a gente consegue um monte de coisa, mas a gente sempre fala assim, mas isso não importa, isso é bobagem. Não, gente, tudo importa.
tudo é conquista, tudo é luta. Para a gente poder sair, bater perna, buscar cliente, buscar trabalho, entregar currículo, conversar com as pessoas, se oferecer para fazer trabalho, isso tudo é luta, isso não é uma coisa fácil. A gente tem que ter uma admiração pela nossa coragem de fazer essas coisas. Então, aprendam a valorizar as pequenas conquistas que vocês conseguem. E sempre tenham uma data. Porque se a gente não põe data nas coisas, vocês já viram? Se a gente não põe data, a gente empurra o trem lá para frente. É igual dieta. A gente sempre quer começar, mas a gente sempre empurra para a segunda-feira eu começo. Essa segunda-feira nunca chega. Então a gente tem que marcar, eu vou começar essa data, não vou parar de enrolar. Então é importante que a gente tenha essas coisas escritas. Olha, Carol, eu escrevo. Porque eu acho que escrevendo... Aliás, eu vou contar para vocês o que eu faço. Na verdade, o que eu faço? Eu escrevo o que eu quero, eu ponho lá na ordem, né, das coisas que eu tenho que alcançar, eu ponho data. E prego na porta do meu armário. Então, toda vez que eu acordo, ou que eu entro no meu quarto, eu vejo a folha lá. Para sempre lembrar o que eu tenho que fazer. Agora, é claro, gente, que as coisas vão mudando e os planos também têm que ser refeitos. Às vezes aparece uma oportunidade antes da hora, ou uma dificuldade que você não esperava, ou você descobre que, por alguma razão, você não vai conseguir cumprir aquilo naquele tempo. Então, você sempre vai atualizar o seu plano. Mas, quando você escreve, parece que gera na gente um comprometimento maior. Quando a gente faz aqueles negócios de coaching, sabe? Que hoje muita gente faz. Eu vou escrever aqui pra gente aqui no chat. É um serviço, chama coaching, em inglês, porque esse povo adora a palavra em inglês, né? E coaching, coach, em inglês, é treinador. E coaching é o ato de treinar. É como se você estivesse num treinamento. E hoje em dia a gente contrata muito coaching para poder ajudar a gente a melhorar a empregabilidade. E os coachings, eles sempre falam para a gente escrever o plano, porque quando a gente escreve, a gente tem maior comprometimento com ele. Eu sugiro isso para vocês também, porque eu faço isso. Sabe aquele negócio que a gente fala assim no português? Escreveu, não leu, pau comeu. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que escrever para a gente poder cobrar da gente mesmo. E mostrar que a gente tem um propósito. E aí, a gente vem nessa parte aqui, ó, do networking. Agora, o networking pode entrar no plano também. Né? O networking também é outra palavra em inglês, né? A gente tem aqui net, é rede. Aquela rede, por exemplo, da aranha, né? Que a aranha faz a rede, faz a teia dela, é net, de rede, de teia, né? E aqui, o working é de trabalho. Então, é uma rede de trabalho, rede de relacionamentos para o trabalho. E aqui nós vamos conversar um pouquinho, porque isso aqui, para a gente, então, que é mineiro, é difícil a gente fazer networking. Eu quero que vocês me contem se vocês... Eu vou jogar um trem aqui para vocês, eu quero que vocês me contem se vocês são assim. O que é o tal do network? Network é você ter uma rede de contatos profissional e você acessar essa rede de contatos sempre que você precisar. Então, vamos dizer, outro dia me chamaram, tá até a Mônica aí, a Mônica que está assistindo o curso aí. Outro dia, liguei para a Mônica, mandei mensagem para ela, na verdade, tinham me chamado para participar de uma palestra, para falar sobre a Fundação Renova. Aí eu falei, mas eu tenho uma pessoa excelente para indicar, que vai falar sobre isso. Mandei a mensagem para a Mônica. Ô, Mônica, estou querendo te convidar para participar de uma palestra sobre isso, tal, o que você acha?
Mandei mensagem para ela. Quando eu fiz isso, eu fiz network. Ou seja, eu tinha já um contato com a Mônica, né? Que a gente eu frequento lá a Comissão dos Atingidos já tem um tempo. Então, eu sei que a Mônica é uma pessoa séria, uma pessoa muito inteligente, com muita experiência. Falei, pô, conheço uma pessoa que vai ser ótima. Entrei em contato com ela. Entendeu? Isso é que é fazer network. Acontece que tem muita gente mineiro, então, gente, a gente que é mineiro, a gente não gosta de fazer network. Para ser sincero, eu quero que vocês me contem se vocês são assim. Que às vezes a gente acha que fazer network é ficar puxando o saco dos outros. Ah, não vou ficar ligando para fulano, não, senão vai ficar parecendo que eu estou puxando o saco dele, que eu estou querendo coisa dele, que eu estou querendo isso e aquilo. E aí a gente acaba que a gente conhece um monte de gente que poderia até ajudar a gente, mas a gente não entra em contato com a pessoa. Vocês são assim? Tem alguém aqui que pensa assim ou não? Ou acha que é bobagem, que não tem nada disso? Que fazer network é fácil, é importante. Não é fácil porque a maioria das vezes, como você citou, a gente pode falar aqui por Minas, a gente já fica com receio do que o outro vai pensar, né? Ou, tá muito bacana comigo, tá sendo muito prestativo, tenho que me preparar para uma facada. Então, automaticamente, a gente já está sempre colocando receio acima de tudo e deixando de fazer essa linha de contatos. O que hoje em dia é muito necessário, né? Porque a gente pode se aprimorar, a gente pode se tornar eficiente, mas, infelizmente, tudo vem através de indicações, de relações, né? Pessoas compram de pessoas, né? Não compra de propaganda ou disso, daquilo. É como um produto, você vai usar o produto tal, porque fulano me indicou, alguém falou que é muito bom, então vem da confiança. E no trabalho também é assim, né? A pessoa é bem recomendada para esse tipo de situação. Então, acho que falta isso, sim. Criar essa lista de contatos, estar bem relacionado, né, para ter o reconhecimento, até que se torne uma referência total ali, que não precise mais de indicações. Mas isso vai vir através de muito trabalho e de muitas relações e indicações bem-sucedidas, né? Não é a indicação que vai te fazer permanecer, porque não adianta você chegar lá e não mostrar serviço, mas você mostrar proatividade, discernimento, coisa e tal, você não só favorece o seu reconhecimento profissional, mas também valoriza a indicação, a referência que você teve. Exatamente, Miriam. Muito obrigada. É isso mesmo, gente. Nós precisamos aprender com esse povo de fora, sabe? O povo de São Paulo é muito bom para fazer isso. Eu conheço o povo de São Paulo, que é bom para fazer isso. E o carioca também é. O pessoal do Espírito Santo, o mineiro é que é mais fechado. Assim, na minha opinião, tá? Pelas pessoas que eu conheço, a gente é mais assim. Agora, isso só prejudica, sabe por quê, gente? Porque a gente vive num mercado muito competitivo. Se antes, no tempo dos meus pais, dos meus avós, funcionava, você ficar lá na sua que o emprego aparecia, hoje em dia não funciona mais. Porque a gente tem muita gente formando. Eu falei com vocês lá do curso de administração, é o curso que mais forma a gente no Brasil. Todo ano tem um monte de administrador formado. Então, tem muita gente e para poucos postos de trabalho. Então, de alguma maneira, você tem que se mostrar, você tem que se fazer conhecido, fazer ser visto. Como se diz, quem tem boca vai a Roma. Ou seja, você tem quem não... Né, outro que a gente fala assim, quem não se comunica, se estrumbica. Vocês já ouviram esse? Tem que comunicar, tem que fazer relação.
A famosa frase do Chacrinha. Exatamente. Tem que se comunicar, gente. Se você não se comunica, quem se comunicar sai na frente. E eu aprendi uma coisa, sabe o que eu aprendi? Eu demorei para aprender essa coisa do network. E eu gosto muito de falar assim, porque às vezes parece que a gente está do lado de cá, a gente sabe tudo. Nada, né? Não é nada. Eu mesma ficava pensando assim, sabe o que eu pensava? Que eu estava errado? Eu pensava assim, o que é meu está guardado. Se for para ser meu, vai aparecer. Quantas oportunidades na minha vida eu perdi por causa disso? Sabe por quê? Porque as pessoas estão com o tempo corrido. Nas empresas, as pessoas não têm mais aquele tempo de ficar lendo 50, 100 currículos, não, gente. Elas vão pôr na frente, são os currículos que já foram indicados. E sabe quando é que eu aprendi isso? Quando eu fiquei do outro lado da mesa, quando eu passei a selecionar pessoas para trabalhar. Eu fiz isso durante 4 anos. E eu recebia, não era 100 currículos, não, às vezes eu recebia 300 currículos para a vaga. Eu tinha que entregar a vaga no final da semana, fazer o processo seletivo todo, eu e uma equipe, né? Não era eu sozinha, não. E aí, o que acontecia? Vou contar para vocês o que acontecia. As pessoas que tinham indicação, o currículo já chegava com indicação de gente da empresa, elas tinham um selinho diferente, uma figurinha diferente. E elas ficavam no topo da lista. Eram os primeiros que a gente avaliava. Então, ali eu aprendi, fazendo é que eu aprendi, que o nosso não está necessariamente guardado, não. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm tempo de ficar olhando tudo mais, não. As pessoas estão com pressa, as pessoas querem resolver na hora. Se eu tenho uma vaga aberta aí, ó, tá aí Tarcísio e Miriam para me ajudar. Se eu estou com um negócio para fechar, eu tenho que fechar o negócio agora, gente. Posso ficar esperando o mês que vem, não. Posso ficar esperando a pessoa resolver, não. Tem que resolver hoje. Então, temos que usar o network. Porque as empresas, na hora de selecionar os currículos, elas avaliam primeiro os currículos de gente que teve indicação. Às vezes, nem leem os outros. Se dentro daquele grupo indicado ela já achou um perfil que ela gostou, nem o resto ela lê. Vocês entenderam a importância? Eu só fui aprender quando eu estava do outro lado da mesa. Aí é que eu falei, gente, olha que bobagem essa minha de mineiro, de ficar escondendo atrás dos outros. Não pode esconder, não. Não é questão, então, fazer network, vamos lá. Não é puxar saco. Sabe por quê? Porque o puxa-saco a gente reconhece na hora. Aquela pessoa que fica bajulando, aquela pessoa que só quer aproveitar, aquela pessoa que é folgada, não é nada disso. Fazer network não é nada disso. Fazer network é você, às vezes, levar oportunidades para as pessoas. É você acessar contatos que você tem. É você mostrar para as pessoas que você está procurando uma oportunidade. Qual problema tem nisso? Você dizer para os outros, olha, eu estou desempregado, estou procurando emprego, se você souber de alguma coisa, se você puder me ligar, meu contato é tal, é isso, estou procurando nessa área. Não tem problema nenhum fazer isso, gente. Isso, aliás, é de extrema humildade fazer isso. Mostrar para os outros que você está precisando, que você está procurando. Como é que os outros vão saber que você está procurando alguma coisa se você não fala? Não tem jeito. Então, aqui, ó, é importante para quem deseja integrar. Falei tudo errado. É importante para quem deseja ingressar no mundo do trabalho e para quem quer ter novas oportunidades, ou simplesmente para manter atualizado no mundo do trabalho. Você tem que saber quem são as pessoas importantes, quem que decide, quem que está na frente das coisas. Você manter seus contatos, hoje a mídia social ajuda muito. Seus colegas, seus professores, seus vizinhos, seus amigos, né? Essa rede aqui, ó, LinkedIn. Fica uma dica aí, todo mundo aí do curso fazer o LinkedIn. Pode ser até a versão gratuita, não precisa ser a versão paga. O LinkedIn é tipo um Facebook, só que de trabalho. E ele faz mais coisa que o Facebook. Ele tem uma rede de relacionamentos, mas ele também você pode produzir conteúdos, mostrando a sua competência para os outros.
E muitas empresas hoje divulgam vagas só pelo LinkedIn. Então, é importante a gente fazer esse networking. E eu vou fazer uma pergunta que eu quero ver o que vocês me falam. Quem aqui não gosta de, às vezes, ser útil para os outros? Fala se não é verdade, gente. A gente recebeu, a pessoa liga para a gente às vezes fica até feliz da pessoa lembrar. A gente fala assim, pô, legal o fulano ter me ligado, achar que eu posso ajudar ele, que eu posso fazer alguma coisa por ela. A gente se sente útil quando a gente pode ajudar as pessoas. Então, não necessariamente a gente pensar que a gente está levando um problema, às vezes a pessoa fica satisfeita. Então, minha sugestão, façam principalmente o LinkedIn e mantenham a rede de relacionamento de vocês uma rede viva, né? Uma rede que vocês vão lá, vocês vão conversar com as pessoas, vocês vão estar atentos, seja na rede social, seja por mensagem aí no celular, no WhatsApp, de algum jeito. Agora, uma coisa que nós conversamos já na aula passada, né? Rede social, gente, é um negócio que as empresas cada vez mais estão olhando. Né? Nós até falamos o seguinte, uma empresa, vocês queriam, se vocês tivessem uma empresa, que o funcionário de vocês ficasse postando coisa inapropriada na rede social? Não pode, né, gente? Então, os selecionadores, as pessoas que fazem seleção de currículo, eles visitam os perfis dos candidatos na rede social, hein, gente? Visita no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no TikTok, visita tudo. E fica lendo o que as pessoas postam. Porque eles não querem, num mundo igual hoje, que é um mundo que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, e tá certo, tem que ter cuidado mesmo. As empresas não vão querer entrar numa fria. Então, eles vão observar quais são as coisas que você curte, que tipo de comentário que você escreve, porque eu posso contar lá na hora da seleção um monte de mentira para o meu avaliador. Mas ele vai ler meus comentários no Facebook e vai ver se aquilo que eu estou dizendo é verdade. A gente não vê isso no Big Brother? E ficava lá aquele moço falando que não, que ele é uma pessoa desconstruída, que ele é uma pessoa que está aprendendo, isso e aquilo, a não ser machista, não sei se de repente ele tinha um monte de coisa errada lá, que não era igual ao que ele estava falando. Mesma coisa, a nossa vida é um pouco igual ao Big Brother. Está um pouco aberta aí para todo mundo ver, a gente tem que ter cuidado com o que a gente escreve. E uma coisa importante aqui, ó, nunca exponha a empresa na qual você trabalha nas redes sociais. Nunca, gente. De preferência, evite postar foto quando você está no ambiente da empresa. Evite usar a rede social no horário do trabalho, porque às vezes a empresa pode até usar isso contra você, no caso de uma demissão, falar que você, ao invés de trabalhar, você estava se distraindo na rede social. Não fala da empresa, não fala das pessoas com as quais você trabalha. Se você for contar alguma coisa, não põe o nome das pessoas, nem da empresa, entendeu? Não pode divulgar dado confidencial, né? Essas coisas. Brincadeiras ofensivas, expor problemas da empresa. E quando você for compartilhar uma notícia, uma informação, claro, vê se não é fake news, né, gente? Que essa é outra coisa que, infelizmente, nós temos que lidar hoje no Brasil, né? Aliás, não é só no Brasil. Mas a gente não ficar espalhando mentira. Senão, as pessoas vão falar assim, essa pessoa não é confiável, ela põe tudo quanto é coisa, ela não é uma pessoa que ela verifica o que ela está falando, ela recebe e já manda para os outros. E isso diz do nosso perfil de trabalho, se a gente é bom para poder trabalhar. Porque diz se a gente é uma pessoa cuidadosa, uma pessoa confiável, uma pessoa atenciosa, uma pessoa que tem ética. Vocês lembram que na aula passada eu falei que um dos pilares era a ética? Não pode sair falando da empresa. Né? O que acontece na empresa não pode ser divulgado. Ou então não põe o nome da empresa das pessoas. Agora, uma coisa importante para a gente fechar é o tal do marketing pessoal. Gente, marketing pessoal é fundamental. O que é esse marketing pessoal? A Miriam até falou, é como se a gente fosse um produto. Ela falou assim. E é verdade.
O jeito que a gente é diz muito da gente. O jeito que eu falo, o jeito que eu me visto, o jeito como eu mexo o meu corpo, né? A comunicação corporal, o jeito da minha voz, até o jeito de apertar a mão. Isso conta muito. Não adianta eu dizer, por exemplo, que eu sou uma pessoa extrovertida, se eu não falo, se na hora que eu vou falar eu fico nervosa, eu gaguejo. Ou não adianta falar que eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela apresentação pessoal e eu estou com uma roupa que está toda inadequada. Então, a gente tem que pensar nessa questão do marketing pessoal, porque isso diz da gente. Deixa eu ver aqui, ó. A Miriam está falando, empresa é como casamento, problemas não devem ser expostos, mas sim resolvidos. Exatamente, Miriam. Roupa suja, como se diz, se lava em casa. Então, o problema da empresa se resolve na empresa. Até para você evitar, gente, um problema legal, seja de calúnia ou difamação, né? Então, tem que ter esse cuidado. E o marketing pessoal, a gente tem um negócio que a gente fala assim, a julgar o livro pela capa. Você já ouviu falar nisso? Ou julgar o produto pela embalagem. E aí tem muita gente que fala, bobagem, eu não vou ligar para isso, não. Eu sou quem eu sou, as pessoas têm que entender que eu sou quem eu sou. Gente, deixa eu te falar. Não estou dizendo para a gente fingir ser uma pessoa que a gente não é. Sabe por quê? Porque a mentira tem perna curta. Se eu fingir para vocês que eu sou uma pessoa, vocês rapidinho vão perceber que eu não sou aquela pessoa. Né? O meu jeito de vestir, se eu começar a pôr umas roupas que não combinam com o meu estilo, vocês rapidinho vão perceber que eu estou toda esquisita. Ou que eu estou dizendo uma coisa que eu não sou. Agora, uma vez que você já sabe quem você é, como que você pode fazer a melhor apresentação de você mesmo? E a gente julga pela capa, o livro pela capa mesmo. A gente julga as pessoas pela aparência, sim. Né? Nós precisamos falar a verdade nesse curso aqui. Tem uma pesquisa que eles fizeram, deixa eu ver aqui. Não foi? Alguém levantou a mão? Pode falar, amiga. Pelo que você estava falando aí, né, de julgar o livro pela capa. A mentira realmente não vai prevalecer, né? Como diz uma frase aí, ó, não existem máscaras que perdurem mais do que a própria face. Então, você pode pintar o seu quadro lá como uma obra de Da Vinci. Mas suas atitudes, seus gestos, o seu comportamento vai fortalecer isso, reafirmar isso ou desmentir. Então, não tem como fantasiar. Ser eu mesmo, óbvio, devemos ser nós mesmos. Porém, como você estava falando aí, né, da imagem, a imagem é importante. Não tem como eu querer uma vaga de vendedora, por exemplo, e chegar lá suja, descabelada, né, ou com grosseria para atender cliente. Então, o mínimo que se deve fazer é procurar se adequar, sim. Não é abrir mão de sua identidade, de sua personalidade, mas estar dentro de um quadro, vamos dizer, uma moldura específica para a área que você deseja desempenhar ou vai desempenhar, né? Exatamente, Miriam, é exatamente isso. Nós estamos aqui fechando o nosso dia de hoje, nosso curso. E nós começamos o curso falando sobre autoconhecimento. Isso é fundamental, gente. A palavra-chave da empregabilidade é autoconhecimento. E a outra palavra é planejamento. Agora, a gente começa com autoconhecimento e a gente termina com marketing pessoal. Por que isso? Porque sabendo quem eu sou, sabendo as minhas competências e as minhas habilidades, eu vou me apresentar para as pessoas, para o mundo, para as empresas, da minha melhor versão. Eu tenho que fazer isso por mim mesma. Porque se eu não cuido da minha aparência, do meu jeito de vestir, como a Miriam falou, né?
você ir lá, você não está sujo, está com uma roupa que está... Né, a roupa pode até ser uma roupa mais velhinha, mas você vê que você está uma pessoa sociável, uma pessoa cuidadosa. Como é que você quer, às vezes, se apresentar para o cliente se você não tem esse cuidado? Você tem que ter esse cuidado. Então, o autoconhecimento está ligado com o marketing pessoal. Porque a gente vai buscar no marketing pessoal fazer a melhor apresentação que a gente consegue da gente mesmo. Não é para mentir. Mas é para a gente mostrar os nossos pontos fortes. E olha, uma pesquisa que eu quero compartilhar com vocês. A gente acha que o processo... A gente vai lá na empresa fazer um processo seletivo. Aí está todo mundo lá naquela sala de espera com o currículo, esperando para ser chamado para entrar lá na sala para fazer a entrevista. A pessoa acha que o processo começa quando está lá na entrevista. Mas não se enganem, não. Porque ali na sala de espera, tem um monte de gente da empresa que já está de olho nos candidatos. Já está observando se a pessoa é educada, se a pessoa está calma, se a pessoa é uma pessoa que tem até higiene, né? Como é que ela se porta, como é que ela conversa com os outros, se ela é simpática, se ela é grosseira. Então, por exemplo, aquela secretária ou secretário que estão lá no balcão esperando, recepcionando, aquela pessoa depois é consultada. Não sei se vocês sabem disso. Quem te entrevistou vai lá perguntar. E aí, quem que você achou que foi educado, quem não foi? Então, a gente é avaliado desde o momento que a gente entra na empresa. Gente. Aliás, porque antes de entrar, eles já estão vendo nossa rede social. Mas quando a gente entra na empresa, desde a primeira atendente, ou do primeiro atendente. Por quê? Porque eles querem saber na situação real, se a gente tem trato social, se a gente é gentil, se a gente sabe conversar com as pessoas, ou se a gente é uma boa de uma máscara mentirosa. Entendeu? Então, tem que ter esse cuidado. E a impressão fica mesmo. Se a gente tem uma impressão ruim da pessoa, é difícil quebrar essa impressão. Você pode até mudar a ideia, mas é difícil quebrar. Por isso que a gente tem que procurar sempre trabalhar na gente essas qualidades, de ter uma boa forma de falar, né, comunicação verbal, se vestir adequadamente. Então, né, aquelas coisas que a gente já sabe. Uma roupa limpa, uma roupa que seja uma roupa que transmita seriedade, que não seja uma roupa muito decotada, ou, sei lá, uma roupa, às vezes, até de cor muito forte, dependendo da empresa, se a empresa for uma empresa mais tradicional. Tem que ter simpatia e gentileza com as pessoas. E a comunicação corporal. Porque se a pessoa está conversando comigo, eu estou o tempo todo assim, braço cruzado, cara fechado. Ou a pessoa está conversando comigo, eu estou olhando para o lado. Ô, gente, o que eu estou comunicando para vocês assim? Imagina que eu estou dando um curso para vocês assim. Ao invés de olhar para vocês, eu estou olhando para o lado, mexendo nas coisas, distraída. Parece que eu estou querendo dar o curso para vocês? Não parece. Olha como que muda. É a mesma pessoa, a mesma roupa. Olha como que muda o jeito do meu corpo. Eu descruzar os braços, eu olhar, tentar olhar para vocês, né? Se eu estivesse vendo vocês, a gente estivesse presencialmente, eu ia estar olhando no olho de vocês, conversar, falando com vocês, sem ficar falando para o teto, falando para o chão, falando para dentro. Então, a comunicação corporal, ela também é uma comunicação importante. Se eu estou sentada assim, olha como que meu corpo transmite interesse. Agora, imagina que eu estou sentada assim, ó, e se a gente sentar? Vocês estão me entrevistando para um trabalho e eu estou sentada assim? Ou eu estou sentada mexendo no cabelo? Ô, gente, isso não é postura, né? Você não está transmitindo que você está interessado. Ai, peraí. Fiquei até descabelada aqui. Você não está transmitindo que você está interessado, você tem que ter comunicação corporal. Então, isso é que é importante. A gente poder lidar com essas coisas. Então, eu queria que a gente fechasse o curso. Eu quero dar um recadinho da lista de presença. Só terminar aqui. Eu queria que a gente fechasse o curso pensando nisso. Para a gente trabalhar a empregabilidade, a gente precisa saber das nossas características, as características positivas e negativas que a gente tem. Não adianta a gente esconder, porque elas aparecem. Elas são a gente, não tem problema, a gente não é perfeito, a gente tem um monte de defeito mesmo, a gente tem um monte de problema,
Mas também tem um monte de coisa boa. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, buscar trabalhos em que a gente possa mostrar as nossas boas características. Porque a gente vai juntar habilidade com competência, ou seja, o que o trabalho exige de mim, que é a competência, e a minha habilidade de fazer aquilo que eu já tenho. E se eu não tiver, trabalhar as habilidades e competências que eu quero ter para poder trabalhar naquilo que eu quero conseguir trabalhar. E também a gente fazer planos, de preferência, gente, planos escritos. Porque quando a gente escreve, a gente parece que aquilo ali vira-se uma meta mais real para a gente. Entendeu? E por fim, a gente buscar se organizar para a gente ser a melhor apresentação da gente mesmo. Porque, como eu disse no início dessa aula, a gente é ser humano, a gente julga os outros o tempo inteiro, a gente está avaliando as pessoas o tempo inteiro. Como que você gostaria que você fosse avaliado? Se você avalia os outros, por que você acha que os outros não vão te avaliar? É importante a gente fazer uma boa apresentação. A melhor que a gente consegue fazer da gente mesmo, para a gente mostrar nossas competências. É isso. Eu gostaria de dizer uma coisa, que lá no... Eu vou colocar... Ô, Pedro, faz um favor para mim. Isso. Ah, então aí, já pus. Isso aqui é competência, vocês estão vendo, gente? Eu nem precisei pedir, ele já pôs aqui. Obrigada, Pedro. Aqui está a lista o link da lista de presença para vocês clicarem aí vocês assinam, que a gente vai mandar para vocês o certificado do curso, tá? Todos os cursos que a gente oferece no programa tem certificado e a gente manda para vocês. E aí é bom que ao mesmo tempo que vocês vão ganhando conhecimento, vocês também vão melhorando o currículo de vocês. Eu queria saber se alguém tem pergunta, ou se você quer fazer algum comentário, quer contar um pouco da experiência. Primeiro, boa noite, que eu cheguei atrasada. Ah, tá bom, Luzia. Uma boa parte. Hoje é o aniversário de Neto Garrei. Ah, sim. E é igual eu estava falando aí, do perfil, do rede social, do comportamento, né? É igual eu falei antes, eu era avaliada de uma certa forma. E hoje, igual eu falei, eu não tenho nem coragem de entregar currículo e nem fazer nada de entregar, não, porque já me chamaram de louca, já me chamaram de tanta coisa, que eu falei que nem vão acreditar nos meus currículos, né? E a única vez que eu fui empregada na minha vida foi numa fábrica de tecido que eu trabalhava à noite. Trabalhei 15 dias, porque o meu organismo não aceitou trabalhar à noite. Aí depois disso eu só trabalhei autônoma o tempo inteirinho, né? Mas aí eu estava ouvindo, falando que tem que colocar... Até o início da aula é até interessante eu ter acompanhado, porque eu não entendo muito desse negócio de plataforma, de mídia, que eu tô... Agora mesmo eu estou numa suas aqui, não sei mexer em nada. Aí... igual eu falei, se eu enviar um currículo e for me avaliar pelo que eu sou hoje, eu vejo ninguém me emprega mais, não. E de colocar o currículo, né, nessas bases, de colocar... Tem que usar a ferramenta muito bem, que é a internet, né? E os sistemas que tem para poder conectar, né? Eu falei que no computador, nessa fase de tecnologia, eu comecei a aprender há 5 anos atrás, que eu não sabia nem mexer no WhatsApp. Então, veio muito galopante, que eu tive que aprender na marra, né? E o pouquinho que eu sei, eu ainda faço uns trem errado bastante aqui. E assustei na hora que você falou aí também, que a gente é avaliado agora pelo Facebook, pelo Instagram. Eu tenho só esses dois também, não tem mais não. Mas igual eu falei, e esse do BBB, então, menina, o que eu entro ali, que eu posto e que eu xingo aquele povo ali, não é brincadeira. Então... eu falei que só eu já perdi ponto para danar, porque o que eu xingo aquele povo ali, misericórdia. Mas estão dentro da minha razão, sabe? E, igual eu falei, esse ano foi um vício mesmo, que eu tô agarrada nesse trem, que tô dando graças a Deus que vai terminar domingo. Eu não pego mais nada, porque...
Mas eu aprendi coisa demais nesse BBB. Eu aprendi muita coisa. Igual eu falei, como o que falou lá dos negócios lá, do interior lá. Ó. Foi que não pode falar nome, né? Aprendi com você agora também. Aí do interior aí, igual eu falei, mas tem, eu estava até conversando com meu marido sobre, depois que aconteceu o fato de que a gente estava ouvindo, né? A gente vai ter que mudar mesmo muita coisa em forma de comportamento, em formas de falar. Eu falei que tudo aquilo que a gente aprendeu lá no passado, que eu estava até conversando com a minha filha hoje, igual falou, tem gente que tem aquele apelido que hoje é bullying. Igual eu falei, eu não sei qual cabeça que a pessoa está pensando hoje, depois, sei lá, se mete um processo na gente, a gente fica até bobo, estupiado, né? Então, hoje tem que tomar cuidado até para falar e em quais lugares querer estar, né? Mas eu achei bem interessante, sim, a aula. E eu não sei se eu vou conseguir aprender isso tudo nesse tempo todo para acompanhar o protocolo de hoje, né? Que eu vou até ligar a câmera aqui para acompanhar o comportamento de hoje, né? Porque eu entendo que para mim está muito acelerado. Então eu vou ter que atuar em outras áreas, fazer outras coisas, porque os dias de hoje não me encaixam. Então o que eu vou fazer agora para frente é alertar, no caso filho, sobrinho, as pessoas que vierem pedindo conselho, né? Das redes sociais, que não pode postar, que não pode falar, que tem que ficar aonde colocar, né, o currículo. Meu menino mesmo, a gente vive entregando currículo para ir afora e nunca chama. E ele passou por isso mesmo, tem que ter o sinalzinho na folha. Agora, nem com o sinalzinho na folha ele está empregando, e ele já está com 23 anos, né? Aí, igual eu falei com ele, meu filho, você vai ter que seguir o caminho de sua mãe mesmo, vai ser que ser tudo independente e cavar o próprio futuro sozinho, né? Sem depender de outras formas que eu acho que, no caso, nossa, eu não sei se é só atingido que está aí, mas no meu caso, pelo menos, eu já fui marcada e a gente já tem a marca na folha, né? Que esse daí não, né? Ainda mais eu que sou polêmica, que brigo, eu não vou mudar mesmo, eu já estou no final de vida, eu vou continuar mesmo também não. Então eu falei com ele que eu vou deixar uma herança muito ruim para eles. Aí, igual eu falei, vocês têm 2 caminhos para seguir, ou aprende e luta sozinho e conquista na marra o que eles querem, né? Ou vai ter que ficar baixando a cabeça para os outros, né? E eles são muito inteligentes, todos os 2 são inteligentes. Então, tem muitos dons, tem muita capacidade, mas os currículos deles já estão com uma marca. Isso eu sei porque a gente já fez tipo um teste. Aconteceu até com a minha sobrinha, né? Que por causa do nome, ela foi vetada. Não tem como provar, mas quem falou é muito chegado, e até eu falei assim, você não pode fazer isso não, senão você vai ser mandado embora. Tô nem aí. Se não cabe, minha família não me cabe. Tem outras formas, entendeu? Então, eu achei isso muito sério. E, como eu falei, alertar o pessoal mesmo. Agora eu vou viver de como é que fala? Eles até me falaram o nome que eu sou, eu falei, eu nunca nem sabia que isso existia. Em uma de umas entrevistas, desses trabalhos que o pessoal chega fazendo com a gente, né? A gente nem sabe se é do bem, se é do mal. Mas aí falaram que eu tenho vocação para ser coutier. Eu falei, que é isso? Aí falou, porque você fala bem, você consegue argumentar os 2 lados do entendimento e tem a facilidade de ter a fala muito rápida, né? Aí eu falei assim, mas eu não sei se eu quero esse negócio para mim também, não. Então, mas gostei de saber que mas o meu dom, igual eu falei do teste que eu fiz, eu também assustei com o teste. Eu peguei e falei assim, eu não sou isso aqui, não. Na hora que eu fui descendo as carinhas lá, que antes eu passei o olho em tudo, né, que tinha de escolha, né? Aí eu peguei e fui começando a responder e me assustei na hora que mostrou que era aquele que eu te enviei. Falei, então tá bom. Aí só mesmo. Ai, mas ótimo, Luzia. Eu vou só deixar o Tarcísio falar primeiro, que aí eu vou conversar essas coisas que você levantou aí, tá?
porque ele levantou a mão aqui, mas eu quero falar uns negócios que você comentou importante aí. Tarcísio, quer falar? Pois então, a postura hoje é muito complicado. Eu trabalho muito dentro da casa das pessoas. Tenho 5 colaboradores que trabalham comigo. Vira e mexe tem que trocar exatamente por isso, pela postura, as atitudes da pessoa pós-trabalho, na rua, com amigos, as amizades, é muito complicado. O que fala, tipo, estou lá na casa de um cliente, aí só um comentário assim, assado, é uma atitude, negócio, é bebida, é amigos, aí chega um coleguinha que é mal visto na comunidade, está lá de papinho na esquina e já não funciona, ou troca o colaborador ou perde o contrato, porque ninguém quer isso dentro da casa deles. É bem complicado, a postura manda muito, viu? Tanto de redes sociais, amizades, lugares onde frequenta, é bem complicado. Tá? Às vezes a pessoa está correndo atrás, está lá com um currículo excelente, isso, aquilo, mas a postura dele fecha automático, fecha as portas para ele, né? É verdade, gente. Bem... Tarcísio está falando uma coisa que eu acho que aí, Luzia, a gente pode pensar junta. Porque a Luzia traz... A gente que é mineiro, a gente tem uma qualidade que a gente é desconfiado. E essa desconfiança, ela tem uma qualidade que a gente é muito precavido, a gente não é muito conversador, não. Né? Como que é? Em boca fechada, não entra mosquito, não é assim que fala? Então, o que isso está querendo dizer? No caso da Luzia falou assim, não sei, às vezes eu não sei nem como é que fala, o que escreve. E, ó, o povo está de olho mesmo, viu, Luzia? Fica de olho. Então, você pode até virar e falar assim, mas eu não estou nem aí, eu vou escrever mesmo e seja o que Deus quiser. Bom, tudo bem, não estou falando que não pode, mas você tem que ter consciência que as empresas leem, as empresas checam. E no caso de vocês atingidos, porque a gente está oferecendo os cursos para os atingidos, gente, aí não tem jeito mesmo, que a Luzia já trouxe aí, às vezes já são marcados por outras coisas, uma injustiça atrás da outra, entendeu? É uma injustiça atrás da outra. E aí que eles vão arrumar motivo mesmo. Então, se você quer um plano, você tem que saber que as empresas vão olhar. E se você não sabe como falar, melhor não falar nada. Na dúvida, fica calado. Na dúvida, deixa sem expressar sua opinião. Expressa sua opinião com as pessoas muito íntimas, muito próximas, para evitar confusão. Porque realmente, hoje em dia, as coisas estão mudando. E eu acho que é por bem, sabe? Porque tinha muita coisa errada que a gente fazia mesmo, assim, digo assim, na sociedade, né? Então, se a gente tem dúvida, melhor a gente ficar, ó, igual o mineirinho, caladinho, cantinho no nosso canto, só observando. Eu acho que a gente ganha muito com isso, ao invés da gente se arriscar e, às vezes, se dar mal, né? Então, acho que esse trem que a Luzia falou, e que o Tarcísio trouxe, ele mesmo fica do outro lado lá, vendo que realmente ou ele perde o contrato ou ele perde o colaborador. Não tem jeito, gente. Essa é uma realidade. É isso, então, pessoal. Eu adorei a nossa aula. Adorei o curso com vocês. Eu não quero estender muito para não atrapalhar o horário de vocês. A gente termina o curso hoje. Daqui a 2 semanas a gente começa um novo curso. Então, é sempre assim, a gente tem uma semana de folga e depois 2 semanas de curso, uma semana de folga e 2 semanas de curso até o final do ano. Comigo, com a professora Fernanda, que é da área de empreendedorismo, e o professor Fábio, que é da área de finanças. O próximo curso, inclusive, vai ser do professor Fábio, vai ser na área de gestão financeira. E aí a gente vai ter como trabalhar com os temas dele. Mas a gente vai fazer a divulgação certinho lá no grupo e mandando para vocês no WhatsApp, tá? Não precisa ficar preocupado, não, que a gente sempre divulga lá. Para quem ainda não respondeu, respondam lá
a lista de presença para vocês poderem conseguir o certificado e estejam com a gente até o final do ano. Podem convidar quem vocês quiserem, o grupo é aberto, tá? A gente é do programa Administração em Ação, então, em nome de toda a equipe, nós, né, professores e toda a equipe, com todos os bolsistas, hoje nós temos aqui a Josi e o Pedro, que estão conosco. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês e nos colocar à disposição. Pode chamar no WhatsApp, pode ligar no celular, pode mandar e-mail. Eu vou pôr aqui meu e-mail. Às vezes a pessoa prefere o e-mail, né? Como que é meu e-mail? Carol. Mas tem o meu WhatsApp também. Eu vou pôr aqui. Quem quiser anotar, aqui também. Ou o Pedro, né? Que o Pedro já está lá, já conversa muito com vocês também, ou a Josi, tá? Vocês podem ficar à vontade. E no dia 5 de maio, eu estou vendo aqui, dia 5 de maio, nós vamos ter o curso de gestão financeira sobre investimento. Aprender a investir um pouco. Aí, risco e retorno. Tá? Nós vamos fazer a divulgação aí para vocês. No mais, é isso. Um abraço para vocês, gente. Bom final de feriado. Espero que vocês estejam bem. Obrigada e boa noite. Bom fim de feriado para você. Obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Disponibilizar o tempo para tirar dúvida, esclarecer. Foi um ótimo curso. Muito obrigado. Boa noite. Bom final de feriado. Obrigada. Obrigada, professora Carol. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Bom final de semana. Você também, Luzia. Tchau. E esse neto meu que está fazendo aniversário hoje foi quando teve a tragédia. Ela estava de 6 meses. Menina, é mesmo? Aí passamos aperto danado, mas ele está aí, firme e forte. Nossa, graças a Deus, é Jesus. Cada Amém. ano que ele faz aniversário, lembra lá atrás, mas lembra com felicidade também. É verdade. Manda um abraço meu, então. Tá bom, tchau. Abraço, Luzia, até mais. Tchau. Tchau, gente.
I think it's very unique. I think it is a superhero movie, but I think it's its own brand of a superhero movie. And I hope that they can't miss it because they're going to enjoy it, powerful emotion and a great journey to look back on. Hey, brothers! Arthur, João e Poca estão no paredão e nenhum deles quer receber o seu voto. Então se liga na justificativa deles. Se eu tiver que botar a cara em ser taxado por algo, eu vou ser, mas eu vou ser de verdade, vou me jogar, eu vou jogar. Os últimos momentos que eu vivi na minha vida, os melhores momentos que eu passei foi aqui dentro. Por isso que eu peço muito pro Brasil deixar eu continuar aqui dentro, vivendo esse sonho. Tá difícil, talvez seja um nível mais difícil pra mim agora, mas eu ainda quero ficar, eu quero superar os meus limites. A decisão é sua, então vota muito lá no gestor.com/BBB e não esquece que tem festa em BBB 21. É depois da novela Império. Tu vai perder, hein? Hey, brothers! É melhor o senhor ficar aqui. Qual é, camarada? A gente só quer levar o nobre advogado pra casa dele. Uau, deve ter mandado ele buscar. Por quê? Oi, já tá passando a hora do almoço. Coisão bonita, hein? Bora, vovô. Vambora. Então, se vocês conhecem mesmo esse senhor, qual o nome dele? Até agora vocês vão falar. O nome dele? Pô, a gente conhece Boa Praça aqui com o avô do Alan. Chega de papo, né? Vamos indo que o seu neto deve estar ficando preocupado. Vambora, vamos. Tô preocupado em salvar meu avô. Calma, para com isso. Para, que violência, Crianças, agora não vale ver, tá? O pai de vocês achou o biso e é a vez dele de se esconder. Calma, vizinhos. Que susto. O final do concurso do seu Mário tá chegando. E mesmo que ele não ganhe, pensei que a gente podia fazer uma festa para comemorar a participação dele. Claro que sim. Com muita comida. Claro. E tequila. Não, tequila não. Sabe que eu não bebo? A última vez que eu bebi, eu traí a Lula. Você quer um copo de água? Não, obrigada. É isso mesmo que eu quero, Juan. Você beba bastante tequila e faça besteira. Sim. Você nunca comentou nada sobre o seu namorado? Não, porque também não pode estar falando da minha vida pessoal, né? Ué, por que não? A gente não é amiga? É porque ele não mora aqui, né? Ele mora longe, então não tem por que ficar falando pra você que eu não tenho nada pra falar. Ai, namoro à distância? Não, não faz bem de ficar comentando mesmo. Melhor que as pessoas aqui achem que você é solteira. Eu não quero nada melhor, tá? Eu amo meu namorado. Só falei pra você pra falar um jeito, só isso. Saudade ou culpa? Culpa. Culpa de você ficar fazendo massagem no filho da dona Helena. Eu não faço massagem, eu faço fisioterapia, tá? É um absurdo você ficar falando desse jeito. Bom, desculpa. Quem fala de você de um jeito, parece que você faz a melhor fisioterapia do mundo. Aquela fisioterapia que não cura só. Como é que é? Então, a partir de agora, só a homem vai cuidar da sua fisioterapia, é isso? Eu não sabia que você faria esse cara. Olha só, o Alê não tem como recusar um convite de preparar uma festa de futebol. E a senhora já conhece o tratamento, tá bom? Eu não sei o trabalho dela. É uma coisa, é a senhora complementar a fisioterapia do Alê. Outra coisa é ela assumir o tratamento todo. Pelo amor de Deus, você não sabe nem qual é a formação dessa menina. Eu já falei isso. Não dá certo, então, não é que tanto, eu só estou pensando no bem dela. Ok, eu já entendi. Vocês acham que eu estou exagerando com vocês. Eu só estava pensando no melhor.
procurar um outro fisioterapeuta. Descansar esse ano só porque a mãe cisma com ela? Não. Eu não acho isso. Parece que ela sabe alguma coisa da senhora que a gente ainda não sabe. Eu? Era exatamente isso que eu queria. Pô, Dezinho, uma coisa chata que eu pensei agora. Você não vai poder dormir na sala hoje, né? Vai dar uma captura brava de absolutamente. Não é? É. Mas tudo bem também, qualquer coisa, não pode pedir pra filha dormir com a dona Elisandra e com a Luna, e você dorme comigo no meu quarto, né? Eu tenho uma cama? Eu não tenho, mas só que aqui eu não médio, assim, eu já tenho um sono mais pesado, né? Mas pode ter uma cama atrapalhando. Paga bem só diferente. Eu dou com a mãe e eu sei que pode dormir junto no quarto. Não vai dar, porque eu não consigo assim, dormir numa cama com três. Muita gente, né? Eu só consigo dividir minha cama com você. Então, o único jeito é dormir comigo mesmo. E agora, pra você ver como eu sou boa. Eu vou dividindo, dando uma parte da cama pra você. Você precisa do cama. Eu não digo pra isso. Não digo. Tá comigo. Mas se nós não podemos querer você assim, aí você sai gritando da casa dentro que eu tô conversando com você. Não, se você encostar em mim, sem querer, é o problema que eu não vou brigar com você. Bravo, filho. Não sabe que eu lembrei de uma coisa? Não, que a Bela disse que ela tem um sofá-cama lá na casa dela, né? Algo que aqui, pensando, né? Por que eu não posso passar a noite? Porque depois eu posso pra casa dela, não lá, sei lá. Pode ser também. Pra casa da Bela? É. É. Tá bom, tá bom. Tá bem. Eu acho que é melhor eu tirar. É. É. Realmente vai, então. Ai, nossa, não, você poderia vir na casa da Bela. É só no filme que você pensando bem, assim, aquela mão lá, né? Coisa chata, né? E também você tem que proteger, assim, pode ser perigoso. Você vai proteger, assim, muito. Ai, não. Precisa cuidar. Precisa ser protegida, sabe? Sabe, você ai, ai, troca essa campainha. Não, volta aqui. A minha filha, ela foram trabalhar, quando me liga, e eu estou mas você sim. Eu vim ajudar. Isso. Nossa, tão fundo aqui, né? Ah, primeiro. Olá, o Jornal Nacional mostrar que 8 em cada 10 famílias ficaram mais pobres na pandemia. Especialistas alertam para a falta de coerência
e o prefeito de Estado para combater o aquecimento global. Com a proteção do meio ambiente, é fundamental para evitar novas epidemias. Na Rússia, manifestantes desafiam a polícia e saem na bolha principal opositor do fracasso da tentativa de grupos europeus de criar uma terrível só termina às 8h30 para apoiar. Por que as pernas dói? Os vasos linfáticos são como ruas e feitas nas pedras que indicam o trânsito de linfa e sangue. É a ação física. Quando ficamos parados muito tempo, o trânsito congestiona e a dor aparece. Ficar em pé, alongar e movimentar os pés fazem o trânsito fluir. Viva mais! Viva tudo! Viva você! Para a Globo! A dor e custo tem. Todas as dores. Maria Marta andou afastada dos negócios, mas agora o comunicador não é mais o único sucesso na empresa. A nossa empresa. Porque a bebida Ele, talvez, é o quê? Eu tenho parado de cada vez. fosse tudo certo. Tem amor, só passa a dor. A do Cláudio, da Globo da Natália, só passa a novela. A do Fernando passa tudo. E só o celular. A da Cá passa o telefone dele de novo. A da Letícia passa jornal o dia todo. A do José não passa dor. Somente de carro. Isso é louco. É assim que é louco. Mas eu também não vou preso. Já pensei que louco com bom. Deu um segundo mais. Para você escolher como é que a sua Globo na sua vida. Para milhões de milhões de Globo. E uma delas é a sua. Sábado, o Moreira Gerais conta histórias de jovens que diferentes cidades têm. Em comum, a vontade de transformar um lugar onde vivem. A partir do momento que o sujeito entende o lugar onde ele vem, consegue virar um futuro melhor, eu acho que isso dá um grande ganho. 2h30 da tarde. Estamos esperando. Você conhece o projeto? Como? O país terá mais recursos para investir na educação básica. De onde vem? Desde a arrecadação de impostos dos Estados Unidos, com a contribuição da União, que vai aumentar para todos este ano e para 15% no ano que vem. O que mais? A complementação será mais bem distribuída, alcançando municípios e estados que não recebiam recursos federais. Novidade para 2024? Sim, uma delas incentiva a oferta de vagas na educação infantil. Tem aqui instituto do mercado de trabalho? Sim, a educação profissional técnica de mulher é uma prioridade. Pessoas conheçam as operações e ajudem a promover com base em qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Para você, indígena é quem mora na floresta, usa cocar e reza para chuva cair. Ser indígena é muito mais do que isso. Poder que contar a história pela nossa própria voz. É poder ser e estar onde a gente quiser. Com cultura, línguas e formas de viver diferentes. As vozes dos povos indígenas têm sido silenciadas. Se essa história não é contada pelos povos indígenas, como que nós podemos criar políticas para que isso mude? É uma história só eu posso contar. Sábado, 6 da manhã, especial. A sua história começa quando? Não precisava mesmo de uma pintura. Tá tudo bem aí, Zezinho? Zezinho tá ótimo. Então você se faz. Você tá trabalhando. Você tem meu língua, Zezinho. Eu tô ligando aqui. Ai, que coisa que eu fui trabalhar. Mas você tá precisando de alguma coisa? Mas, não, aqui. Já, vai passar. Tá quente aqui, né? Eu comi toda molhada. Tá molhada, então é melhor pra casa, né? Que a gente não quer você com uma desidratação. Mas tem
pegar copo d'água para você. Mas eu pegar aqui. Eu sou visita. E eu tenho certeza que você não vai me ligar essa visita, né? Ai, já tá bom, já. Eu acho que beijinho. Tá bom, né? Ah, Roberta tem três. Vamos, Bia. Eu vou casar.